todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Pedro, muito obrigada também por ter vindo, por estar aqui. Vamos dar início, por enquanto, uma pergunta para cada repórter, tá? Então, vamos dar início à entrevista coletiva com o volante Pedro Augusto. E zagueiro também. Boa tarde, Pedro. Marta se chama Versmares. Eu já vou começar perguntando sobre isso, né? Sobre essa questão, é volante, agora é zagueiro também. Eu conversei contigo depois do jogo contra o Boca Juniors e você falou, todo mundo viu como uma surpresa, mas eu já vinha treinando como zagueiro. Mas como foi quando o Vojvoda chegou para você e falou, vamos tentar aqui nessa posição? Você estranhou logo de cara? Como que foi essa adaptação nos treinos antes da gente te ver, de fato, jogando nessa posição? Bom, boa tarde. Eu acho que aconteceu mais de uma forma natural. Não teve um momento que ele me disse, Pedro, vamos testar? O que você acha da gente... Estou pensando em te colocar ali, não. Eu já vinha treinando de zagueiro há algum tempo, isso já aconteceu várias vezes. E durante a semana ele me testou no time que a gente achou que ia jogar, e no caso se confirmou. Então não teve uma paragem do tipo, Pedro, vou te usar ali, o que você acha, preciso disso, daquilo, não. Eu acho que a confiança dele veio através dos treinos que eu fiz ali naquela posição e, no meu ver, acabou sendo algo mais natural. Você sofreu muitas críticas por parte da torcida do Fortaleza por conta de várias coisas que aconteceram. Eu queria saber um pouco como foi que ficou o seu psicológico, tendo que ler em redes sociais, ou mesmo escutar em estádio, algumas das críticas que foram apontadas, apesar de que eu imagino que você entenda o sentimento do torcedor, mas eu queria saber como você se sentiu psicologicamente, se você chegou a buscar alguma ajuda psicológica ou se teve algum suporte psicológico do clube e se você acha que já teve, eu acho que talvez a palavra confiança, ali recuperada, eu acho que talvez confiança não seja a palavra certa, mas se você já talvez recuperou a confiança do torcedor nesses últimos jogos em que você tem atuado bem e se destacado com a equipe. Pronto. A gente imaginou que viria alguma pergunta relacionada a isso, e eu vou responder essa, e peço a educação de todos, vai ser a única vez que eu vou falar sobre isso. Teve alguns episódios que acabaram marcando aí a minha relação com a torcida, digamos assim, entre aspas. Não foi um momento fácil para mim, para o clube, para o staff inteiro, para a minha família, de fato não foi. Mas eu não me alimentei do que foi dito nas redes sociais, muito pelo contrário. Eu procurei focar nas pessoas que queriam meu bem, que eram as pessoas daqui de dentro, na comissão, na diretoria, nos jogadores, na minha família. Então a confiança ela esteve ali, porque eu sabia dos meus objetivos, sabia do meu trabalho, as pessoas que estavam ao meu redor confiavam em mim, fizeram questão de se fazerem presente nesse momento. Então, sim, daqui para fora foi algo muito conturbado, só que do portão aqui para dentro foi algo muito tranquilo, muito bem acolhido, souberam administrar muito bem isso. Eu também nunca fugi de tudo que aconteceu. E, cara, eu acho que é isso. As pessoas querem cravar como uma volta por cima, mas eu acho que é apenas parte de um caminho, parte de um processo. A gente tem altos, a gente tem baixos, parte de nós sabemos passar por isso. E quanto à parte psicológica, o clube trabalhou muito bem quanto a isso, nunca me expuseram a nada, sempre mostraram confiança no meu trabalho. E eu acho que isso foi de essencial importância para que eu me mantivesse bem aqui dentro. Boa tarde, Pedro Augusto. Boa tarde a todos. Queria saber de você o que você acha do grupo do Fortaleza, da qualidade que o grupo tem e de estar num grupo como o Fortaleza, que disputa vários campeonatos e sempre tem que estar bem, todo jogador. Bom, me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo, sem dúvida nenhuma. É um grupo muito qualificado, a gente recebeu muitos reforços esse ano. Todo mundo que chegou muito bem. Os que ficaram aqui também tem muita qualidade. É um grupo que se dá muito bem entre todo mundo, existe muita competitividade interna, eu acho que isso eleva o nosso nível. Então, de fato, me sinto muito honrado e grato por estar aqui, e eu acho que a gente tem muita coisa para conquistar esse ano ainda. Pedro, beleza? Boa tarde, Eduardo Trovão do Futebolês. Queria que você falasse desse jogo contra o Vasco e dois cenários. Primeiro, o gramado, que, como o Vojvoda disse, tá ruim, ninguém está falando mal de ninguém porque reconhece que o gramado está ruim. E outra, você como jogador de futebol sabe o que é estar no momento num time ruim, que é o que o Vasco está passando agora. De que maneira vocês imaginam assim a postura do Vasco? Eu sei que o mais importante é o Fortaleza, se preparar e tal, mas tem um adversário e ele impacta no jogo,
Bom, sobre o gramado, né? As pessoas que são responsáveis por cuidar disso já estão tomando as providências, então não cabe a mim ficar falando o que está sendo feito ou o que vai ser feito. Quem tem que resolver já está resolvendo, a gente sabe isso. Sobre o Vasco, cara, eu acho que a postura dos caras vão vir querendo ganhar o jogo. A gente sabe que é importante a gente fazer um bom resultado em casa, né? Jogar lá não é fácil, então a gente sabe da importância que a gente vir fazer um ótimo resultado aqui. Acredito que eles saibam também que não é fácil nos enfrentar aqui no Castelão. Então, a gente espera um jogo muito duro, muito guerreado. E, ao meu ver, as duas equipes vão estar com muita sede ali para fazer um bom resultado, que já dá um passo a mais, né? Boa tarde, Pedro. Parabéns pelo seu jogo. O Fortaleza vence o São Paulo numa estreia muito difícil lá no Morumbi e depois acaba fazendo um jogo ruim contra o Cruzeiro, né? Um jogo de 2 tempos, na verdade, começou muito bem. Depois vence o Boca, eleva a moral, e aí joga contra o Bragantino, não consegue a vitória. Como você avalia essa oscilação do Fortaleza, por mais que não tenha perdido, está invicto nos últimos jogos, mas como você enxerga um time que está conseguindo vencer, por exemplo, na Sul-Americana, iniciou o Campeonato Brasileiro vencendo, mas quando chegou em casa não conseguiu fazer o resultado positivo? De fato, a gente iniciou bem contra um adversário muito difícil, o brasileiro, né? Contra o São Paulo. A gente conseguiu uma vitória muito importante. A gente queria ter mantido esse ciclo vitorioso, né? Contra o Cruzeiro e agora contra o último jogo. Mas, infelizmente não veio a vitória. Como é que eu vou te explicar isso? Eu avaliei que é a parte de um processo. Acho que a gente tem muito a evoluir. Acho que a gente vem fazendo bons jogos. A gente está, se eu não me engano, numa sequência de 9 jogos sem perder. E eu acho que isso é de se valorizar também. O resultado algumas vezes não vem, mas a gente não pode colocar isso na cabeça como se aqui dentro a gente não consegue ganhar no brasileiro, isso aquilo. Não, acho que é parte de um processo. A gente está evoluindo, a gente está crescendo dentro da competição e eu acho que a gente vai conquistar muita coisa ainda. Boa tarde, Pedro. Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Parabéns pelo bom momento que você vive no Fortaleza. É fruto de muito trabalho seu e a gente que acompanha, estamos plenamente convictos do que você está rendendo. Eu queria falar um pouco sobre isso, levando em consideração que na temporada passada o Fortaleza teve 78 jogos na temporada. Muitas competições, e a gente torce para que esse ano tenha ainda mais, que vai significar que o Fortaleza vai o mais longe possível em todas as competições. Esse mês de maio serão 9 jogos, 5 fora, 4 em casa. Destes 4, 1 será no PV, né? Já confirmado o jogo contra o Atlético Paranaense. Como fazer para administrar, você e todo o elenco, junto da comissão técnica, o nível de concentração para todas as partidas? Porque é muito debatido, entre nós da imprensa e pela torcida também, que para determinados jogos, contra o Boca é um nível de concentração, contra o Bragantino é outro, contra o Altos na Copa do Nordeste é outro, aí vai ter o Sport agora, que é uma semifinal no meio desse rolê todo do mês de maio. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação geral dessa questão do nível de concentração, para que o clube não perca tanto na questão da concentração, que, querendo ou não, vai direto à qualidade que o elenco tem para desempenhar nas partidas. Cara, eu acho que isso parte do profissionalismo nosso, né? A gente não vai escolher o jogo que a gente vai se concentrar mais, de forma alguma, da mesma forma que a gente não vai baixar o nível de treinamento de acordo com o jogo. Você citou o jogo do Altos, por exemplo. A gente trabalha, a gente prepara o jogo, a gente vê os vídeos da mesma maneira que a gente vê contra o Boca. Ninguém é bobo aqui de dizer para você que contra o Boca não tem aquela energia. Claro que tem. Agora, a parte do nosso profissionalismo é tratar todos os jogos como se fosse uma final. Então, nós vamos continuar conduzindo assim, independente da competição. A gente sabe a importância dos resultados. É muito bom você ir para um próximo jogo vencendo. Imagina, eu quero jogar semana que vem bem. É muito importante você sair de uma vitória para fazer um bom jogo. Então, sim, cara, a gente não vai mudar a nossa postura independente do adversário que a gente for enfrentar. A gente vai organizar o jogo, vai treinar na semana de acordo com a gente treina para enfrentar esse adversário. Então, não vai ter essa de, é um adversário X, vamos treinar assim, é um adversário Y, vamos treinar assado. Não. É sempre a mesma postura, é sempre a mesma concentração e é assim que a gente vai buscar no decorrer da temporada. E, de novo, Pedro, acho que você deve ter visto, no último jogo, você bateu um recorde de mais desarmes em uma partida só de Campeonato Brasileiro. Foram 12. É um número realmente muito expressivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também como que isso pode te credenciar, não só isso, mas a partida que você fez também contra o Boca Juniors, para ser titular mais uma vez contra o Vasco amanhã. Você acha que você enxerga isso como olha, estou mandando um recado aqui, viu, professor, que eu quero a minha vaga, apesar de que você atuou os 90 minutos de novo, mas está fisicamente bem, caso o Vojvoda queira que você atue de novo os 90 minutos contra o Vasco?
Estou fisicamente bem, muito bem. E acredito que você fazendo boas partidas, você se aproxima, né, de jogar os próximos jogos, isso é óbvio. Agora, cabe à comissão escolher os melhores 11 para tal situação. Eu vou estar disponível, sem dúvida nenhuma. E acho que me aproxima uma boa atuação, acho que me aproxima sim de repetir, de estar entre os 11, mas não cabe a mim definir quem vão ser eles. Então é isso, estou pronto se ele precisar. Mais uma vez aqui, Pedro, Jorge Thelma, Voz da Fé, eu queria que você falasse aí do trabalho que o Vojvoda e a comissão técnica desempenha para todos os atletas, na sua opinião. Bom, ao meu ver, é um ótimo trabalho. Eles sabem administrar muito bem as peças que têm. Eu acho que isso é de extrema importância. Sabem administrar as cargas nos momentos essenciais. A gente tem um bom relacionamento com todos. Eu acho que isso é muito importante para você conseguir tirar de todo jogador o que ele tem de melhor, né? Esse bom relacionamento, esse bom ambiente. Acho que a comissão administra muito bem isso. E eu acho que os resultados mostram isso. Não sou eu que tenho que ficar tanto avaliando. Eu acho que o decorrer dos anos que ele fez aqui mostra o bom trabalho que ele vem fazendo. Em relação à sua transição com o Zaga, você citou, né, respondendo à pergunta da Marta, que não houve exatamente uma conversa de que, Pedro, agora você vai atuar mais recuado. Mas como exatamente ocorreu essa transição? Foi durante os treinos que o técnico foi pedindo para você recuar um pouco mais? Ou como foi que aconteceu exatamente? Pois como eu disse no começo, foi algo mais natural, né? Já aconteceu de eu treinar de zagueiro algumas vezes durante as semanas e eu acabei entrando num jogo antes do Boca, ali no finalzinho do jogo, e acho que fui bem. Então isso pode ter passado uma segurança a mais para eles, porque eles só tinham me visto treinar de zagueiro, né? E acho que aquele jogo que eu entrei antes, se não me engano, foi contra o Altos. Contra o Altos, né? Pode ter passado uma confiança a mais para que eles pudessem usar como em algum jogo. E foi dessa forma. Na verdade, eu vinha treinando e eles resolveram testar em um jogo. E esse foi o acontecimento. Ô Pedro, falar um pouco da resenha aqui, sair um pouco do futebol em si. Estava batendo um papo ali com o Kevin e pedi para ele dizer de que chamam ele, do que vocês chamam o Kevin aqui, se pelo nome dele, se pelo apelido dele, Tuti. Aí ele disse que normalmente pelo nome, mas que de vários países, menos Venezuela. É isso mesmo? Vocês chamam ele de vários países mesmo, menos de Venezuela? Ele chegou agora no grupo, né? Então ele vai passar por esse processo. Enfim, é um moleque do bem demais. A gente tem uma ótima relação. Todo mundo brinca bastante com ele. Ele é um cara que aceita, sabe brincar com isso. E, de fato, ele tem muitos nomes antes de ser Kevin, antes de ser Tuti, antes de ser Venezuela, antes de ser qualquer coisa. E, enfim, acho que isso fez bem para ele também. Acho que ele se sentiu bem recebido aqui e está nos ajudando muito. Pedro, não fosse o Cleiton, tinha sido um golaço contra o Bragantino. Pois é, rapaz. Está amadurecendo o gol do Pedro Augusto? Eu sei que tem que ir um passo de cada vez. É jogar, conquistar a confiança do treinador, desempenhar bons jogos, mas ia ser um golaço. Está amadurecendo o gol do Pedro Augusto? Está amadurecendo, não vou dizer que eu espero que sim, não, eu vou afirmar isso. Está chegando a hora, não vejo a hora, na verdade, desse gol sair. Realmente foi um bom chute. Faltou combinar com ele, né? Mas, cara, fico feliz pela atuação. Antes do chute, fico feliz pela atuação, pelo nosso grupo estar bem. E acho que isso é o mais importante de tudo. Tomara que o gol saia daqui uns tempinhos, o mais rápido possível. Pedro, como você avalia a concorrência ali no meio de campo? Não sei como o Vojvoda planeja para você, se realmente vai ficar um pouco mais ali na zaga, atuando, improvisado talvez, não sei. Mas como você avalia essa vaga ali no meio de campo, já que o Hércules volta de lesão muito bem e tem a chegada do Martínez, ainda tem o Cauã, tem o Zé, o Sacha, vários. Como você avalia essa concorrência, já que você está vindo tão bem, né, numa sequência de uma evolução tão grande? Acho que isso é positivo para nós, né? A gente tem muito jogo, a gente está disputando 4 competições, isso eleva o nível, essa é a tal da concorrência interna que faz todo mundo crescer. Então, acho que o mais importante de tudo isso é a gente elevar o nível do grupo, quem vai jogar, cabe aos treinadores e à comissão decidir,
Nós estamos ali para trabalhar, para às vezes ser usado de zagueiro, às vezes jogar de volante. Então, assim, não estou aqui para avaliar essa concorrência, eu acho que é positivo para todos. Infelizmente não vão jogar todos, isso é óbvio, a gente também sabe disso, às vezes alguns vão ficar de fora. Mas cabe a nós treinarmos ao máximo, deixar para ele boas dúvidas, e eu acho que no fim de tudo, quem vai sair ganhando vai ser o Fortaleza, porque eu acho que vai crescer o nível, e independente de quem joga, independente do jogo que joga, eu acho que está todo mundo pronto para responder num nível bem alto, que é o mais importante. Aqui de novo, a última, rapidinho. Para até complementar um pouquinho desse assunto que você já está comentando, da concorrência no meio campo, tem mais gente. Na zaga, você imagina que pode ser mais fácil, já que a concorrência é melhor? Menor, quer dizer, perdão. A concorrência é menor, tem menos zagueiros ali para disputar mas eu vou contigo. falar assim, pronto, agora não tem ninguém na zaga, eu vou para a zaga. Daqui a pouco eu vou pedir para jogar de goleiro. Então, só tem não, quatro. mas é porque é uma posição que você também atuou. Uma posição que você também vem atuando e que também tem que encarar as duas concorrências de alguma maneira. Se a concorrência na zaga, você enxerga dessa maneira, aqui eu posso ter mais espaço, talvez, quem sabe. E outra coisa, no jogo contra o Boca, a gente viu você comemorando bastante, sempre que dava um corte, sempre que dava conseguia ali executar a jogada. E um Pedro Augusto muito pilhado, digamos assim. Essa é mesmo a sua característica dentro de campo ou foi só a atmosfera ali daquele jogo do Boca? Não, o grupo inteiro estava muito pilhado, digamos assim, no jogo, mas, de fato, quando eu entro, é para vencer o jogo mesmo, e algumas vezes me excedo um pouco, eu reconheço isso, no último jogo, um cartão, mas, cara, acho que não é a atmosfera do jogo em si, é claro que tem, sim, uma atmosfera diferente de jogar contra o Boca, estádio super lotado, isso, sem dúvida nenhuma, mexe um pouco com o jogador, mas independente do jogo, a gente entra muito disposto a vencer o jogo. E, cara, quanto à primeira pergunta, é difícil responder. Vou falar para você, ter menos concorrência ali? Não, na verdade, eu acredito que eu possa jogar, eu acredito que eu possa ajudar, eu acredito que eu tenho nível para estar entre os 11, e se não precisar de colocar zagueiro, eu vou estar lá para jogar. Se não precisar de colocar de volante, eu vou estar lá para jogar também. É nisso que eu acredito, e eu acho que eles também. E pronto, fica aí o recado para o mister. Estou pronto. Encerramos a entrevista coletiva. Pedro, muito obrigada. E obrigada também pela presença de vocês, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa tarde a todos.